Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver: Ministério Público alerta sobre o crime de importunação sexual durante os festejos juninos. MP realiza seminário de educação ambiental em São Luís. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. E ainda, desde 2015, a Justiça determinou a adequação de serviços policiais no município de Buriti Bravo, mas até agora a medida não foi cumprida. O MPTV está no ar. O debate sobre as práticas sustentáveis e ambientalmente responsáveis foi destaque semana passada no Seminário Estadual de Educação Ambiental. O evento reuniu membros do Ministério Público do Maranhão, Poder Judiciário, gestores, estudantes, professores, pesquisadores e ambientalistas. Confira. É um importante momento que o Ministério Público, em parceria com o Poder Judiciário, Defensoria, o Governo do Estado, a sociedade civil, realiza um evento dessa envergadura na semana em que nós comemoramos a Semana do Meio Ambiente. A nossa sociedade, todos nós, temos o dever de lutar por um meio ambiente equilibrado e estamos aqui numa soma de esforços, todos em favor desta pauta comum, em defesa do nosso planeta, em defesa da sobrevivência das futuras gerações. O Governo do Estado acompanha com muito entusiasmo essa iniciativa do Poder Judiciário, do Ministério Público e de outras instituições, inclusive da sociedade civil, porque estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente, uma semana muito importante para que se afirme um modelo de desenvolvimento sustentável, de proteção da vida, para a nossa geração e para as próximas gerações, especialmente neste caso o seminário voltado à temática da educação ambiental. Ano a ano são eventos que mobilizam uma parcela importante de lideranças especialistas voltados ao tema. Cabe ao Governo do Estado acompanhar, e nesse caso específico da educação ambiental, assegurar o engajamento da nossa rede educacional formal, no caso a rede estadual, com esse comprometimento de que nessa dimensão específica do espaço escolar e outros espaços em que o governo atua, esteja presente a temática ambiental como estruturante de um modelo de justiça social para todos nós, claro, especialmente no caso do Maranhão. Então é uma forma adequada de comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente e de chamar a sociedade para a afirmação permanente da consciência ambiental como um traço civilizacional fundamental para o Brasil. Não é não, também no São João. Esse é o recado que as mulheres querem propagar durante os festejos juninos deste ano no estado. O ambiente de festa e de fortalecimento da nossa cultura popular expõe também a outra face do machismo, a violência contra as mulheres. Para quem não sabe, importunação sexual se tornou crime em setembro do ano passado. A lei criminaliza situações como contato físico sem consentimento em locais como transporte público ou festas. Sobre esse assunto, eu converso agora com a promotora de Justiça, Selma Martins, que é titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher de São Luís. Olá, promotora, seja bem-vinda ao MPTV. O Ministério Público é que agradece. Promotora, para que o nosso telespectador entenda com clareza, o que é a importunação sexual? A importunação sexual é quando a mulher está aqui num transporte coletivo, como você falou, e o cidadão passa a mão, aquela história do encoxar, como no caso de São Paulo, que houve a ejaculação na mulher. Aqui mesmo em São Luís nós tivemos um caso de um cidadão que sentou no ônibus do lado de uma mulher, colocou a mochila no colo e começou a se masturbar. Foi preso em flagrante delito. Dentro da mochila dele foi encontrada uma série de preservativos. Então você vê que é uma pessoa que assim fere os padrões de comportamento. E é isso que a gente quer, que a mulher seja respeitada, porque você não vê uma mulher fazendo isso com um homem. É um comportamento tipicamente masculino e que afeta a nós mulheres. Ou seja, o crime de importunação sexual ele pode acontecer não só durante festas, por exemplo, nós estamos no período junino, né? Não só durante festas, como qualquer ambiente público, né? Qualquer ambiente público, privado também no trabalho, né? Aquele comportamento, né? De dar em cima da mulher, isso tudo é importunação. Insistir, né? Isso tudo é importunação
e que esse comportamento nós mulheres não mais aceitamos porque fere a nossa dignidade. Ou seja, não é não. Não é não, tem que ser respeitado. Promotora, muita gente confunde a importunação sexual com o assédio. É a mesma coisa ou tem alguma diferença? Não, tem diferença. O assédio, ele geralmente acontece no trabalho, onde o superior hierárquico dá as indiretas para a mulher que quer manter relação sexual, porque tem homens que acreditam que a mulher subordinada a ele pela profissão também vai se subordinar nos seus desvarios sexuais. Isso também não procede mais nos dias de hoje. Eram comportamentos de uma sociedade anterior que aceitava esse tipo de atitude. Hoje nós não aceitamos mais, como a importunação sexual também. Como a senhora mencionou, é um comportamento antigo, né, que hoje em dia a sociedade já não aceita mais. Na sua avaliação, a lei evoluiu muito no sentido de proteger um pouco mais essa mulher, por exemplo. Esse crime de importunação sexual virou lei, né, no ano passado. E a gente tem também a Lei Maria da Penha. Na sua avaliação, a legislação, a lei, o direito protege muito mais hoje essa mulher do que há algum tempo atrás? Protege. Antigamente nós não tínhamos nada. O que nós tínhamos? Nós tínhamos a lei do juizado especial, que na verdade foi um marco, porque ele veio desafogar o judiciário naquelas demandas de pequenos valores que demoravam anos para ser resolvida. Hoje não. O juizado especial criminal foi um avanço. Mas, no entanto, em relação à violência contra a mulher, ela mesma que levava a intimação, o agressor voltava a agredi-la e o que dava uma agressão contra a mulher, no máximo o pagamento de cestas básicas. Então, banalizou a violência contra a mulher. E hoje não se aceita pagamento de cestas básicas e nem que vá para o juizado especial criminal. Por isso que os estados estão se adequando em criando varas específicas, né, em defesa da mulher. Inclusive agora, em primeira mão, o Tribunal de Justiça criou uma terceira vara, que nós não sabemos ainda qual será a competência, se será medidas protetivas ou ação penal. Quer dizer, é uma demanda que cresce e que precisa de uma resposta do Judiciário, que tem dado essa resposta efetiva. O Ministério Público tem dados aqui, por exemplo, no nosso estado, ou aqui na capital, de denúncias sobre importunação sexual, ou ainda é um crime que fica muito aquém dos números, aquém de denúncias? Não, a população está bem informada, tanto é que agora, em 2019, nós tivemos 33 casos até agora, e em 2018 nós tivemos 10 casos. Significa o quê? Que a mulher está denunciando. Eu acho que foi um evento que teve, acho que no terminal da integração, acho que do Coatrac, da Coab, aliás, que uma mulher foi importunada sexualmente e a própria população procurou defendê-la e esse cidadão foi preso. Esse caso do ônibus que eu citei anteriormente Sim. também. Então, a população, através dos meios de comunicação, tem conhecimento desses crimes e denuncia. A Lei Maria da Penha, por exemplo, protege unicamente a mulher. No caso de crime de importunação sexual, é somente a mulher que pode ser a vítima ou os homens também? Não, os homens hoje também podem ser vítimas, mas Não eu é não comum, tenho, né? Não é comum, nós não temos dados, né, a respeito dessa importunação sexual, mas que hoje aquela história do fio-fio não é mais permitida, a cantada de mau gosto, e aí já me A cantada perguntaram. pejorativa, né? Que Isso. diminui a mulher. E já me perguntaram, e como é que nós vamos saber? A mulher, quando ela se sentir ofendida, ela vai e denuncia. E isso será apurado e tomadas providências. Nós precisamos respeitar todas as mulheres, nos seus locais de trabalho, no seu ambiente familiar, onde ela vá, nos festejos agora de São João, ela tem direito a sair e se divertir. Não significa que ela está à disposição do cidadão ou de quem quer que seja. Nesses períodos festivos, como Carnaval, São João, esse tipo de denúncia costuma aumentar? Sem dúvida, costuma aumentar por conta também da ingestão de substância entorpecente, quer seja lícita e ilícita, que não é o motivo, mas sim o gatilho para essa violência.
Promotora, a senhora mencionou agora há pouco que a mulher precisa ficar atenta quando ela se sentir lesada, quando ela se sentir ofendida, seria o caminho certo para fazer a denúncia, né? Como fazer essa diferenciação? Como identificar que você está sendo vítima, por exemplo, de uma importunação sexual ou que não passa de uma brincadeira, né? Aí vai depender como a mulher se sinta ofendida. Sim. Ela que vai sopesar essa condição. Numa festa, se alguém enviar uma brincadeira, fizer uma brincadeira e ela não se sentir ofendida, tudo bem. Mas se for uma brincadeira que ela se sinta ofendida, aí cabe a ela tomar as providências, como aquela história de passar a mão, né, puxar o cabelo. Um tapinha não dói. Um tapinha não dói, rasgar a roupa. Isso tudo fere a dignidade da mulher. Não é a quantidade, rasgou só um pouquinho da roupa. Não é isso. É como isso atingiu a mulher, a dignidade dela. Promotora, e quando essa importunação ultrapassa todos os limites e é concretizado caso de violência, seja de assédio ou de estupro, como é que a mulher deve proceder, por exemplo, aqui em São Luís? Ela deve procurar a delegacia da mulher para registrar a ocorrência. Em caso de lesão, ela recebe o documento, né, para ir até o IML fazer o exame de corpo de delito. Inclusive, na Casa da Mulher Brasileira, nós temos um carro à disposição para levar essas mulheres. Ele está lá 24 horas. É um serviço que funciona. E no caso do estupro, infelizmente, a mulher tem que procurar primeiro a delegacia para fazer a coleta da prova do sêmen, porque infelizmente tem mulheres que têm procurado primeiro o ambiente hospitalar e fazem asepsia, e aí nós não temos mais a prova da materialidade. Ou seja, num caso como esse, onde há violência, mesmo com toda a vergonha, com toda a humilhação, com todo o constrangimento que essa mulher possa vir a sofrer, antes de procurar um hospital, do jeito que ela tiver, ela precisa procurar um órgão policial, né? Uma delegacia e de preferência que não tome banho, porque esses vestígios precisam ser coletados do sêmen. Inclusive estupros têm sido identificados através de exames de DNA, que hoje nós temos um laboratório, né, especializado nisso, como foi o caso da Mariana, que foi descoberto, né, através das unhas dela, a autoria do crime. Então, a mulher precisa ir até a delegacia e fazer esses exames. Depois ela vai para o hospital, fazer toda a profilaxia com relação a vacinas, medicamentos, para que ela se restabeleça posteriormente. Quanto mais tempo passar, mais se perde a prova, né? Mais se perde a prova. E ela precisa ir à delegacia. Levar inclusive roupas, se tiverem sido rasgadas ou não, a roupa que ela usava, porque ela precisa nos ajudar. Eu sei que é um crime que é difícil, talvez seja uma das maiores violências contra a mulher, mas ela precisa nos ajudar, porque a gente precisa parar esse cidadão. E ela denunciando, às vezes a gente identifica outros casos que não foram denunciados. Hoje, por exemplo, nós tivemos conhecimento de mais um caso de feminicídio no estado, na região Tocantina, uma adolescente que foi morta pelo companheiro. Na sua avaliação, os crimes de feminicídio aqui no Maranhão continuam aumentando assustadoramente ou, na sua avaliação, ainda está sob controle? Não, esses crimes, na verdade, comparando com os anos anteriores, eles têm diminuído através das campanhas, e hoje é fato que a medida protetiva salva a vida. Tanto é que nós temos uma campanha esse ano a respeito desse tema. Então, quais são as mulheres que estão morrendo? As mulheres que não têm medidas protetivas. Então, nós precisamos alcançar essas mulheres, porque elas imaginam que elas vão resolver, que ela vai resolver só, que ele vai mudar, que isso foi só uma crise, porque ele está desempregado, porque quando ele bebe, ele fica assim. Quando ele usa substância entorpecente é que ele fica assim, mas quando ele está bom é um ótimo marido, é um ótimo companheiro. A mulher, ela não pode, ela não tem condição de resolver isso só. É por isso que a gente quer que a mulher denuncie. Lá em Imperatriz nós temos uma delegacia especial da mulher, tem a promotoria, tem o judiciário, tem toda uma rede também de defesa à mulher, e nós precisamos
fazer valer nossos direitos e não imaginar que a gente resolve só. Promotora de Justiça Selma Martins, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher de São Luís, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela orientação às mulheres que acompanham agora o MPTV. Nós é que agradecemos e é um tema recorrente que sempre a gente precisa estar em pauta. Obrigada. No próximo bloco, desde 2015, a Justiça determinou a adequação de serviços policiais no município de Buriti Bravo, mas até agora a medida não foi cumprida. É um instante só. No MPTV de hoje, estamos recebendo a presença da promotora de justiça Paula Gama Cortez Ramos, que é titular da Promotoria de Justiça de Buriti Bravo. Olá, promotora, seja bem-vinda ao MPTV. Desde 2015, o Ministério Público do Maranhão tem tentado garantir para a população de Buriti Bravo a reforma e até uma nova sede da delegacia. Como é que o Ministério Público identificou esse problema? A identificação dessa situação já aconteceu no ano de 2011. Em que o Ministério Público, à época, verificou que a Delegacia de Polícia Civil de Buriti Bravo funcionava bem abaixo do ideal, não só na dimensão da própria estrutura material, estrutura física, mas também de recursos humanos, ausência de delegado, ausência de servidores e também a questão de transporte. E aí, à época, o Ministério Público entrou com a ação civil pública. Esse processo teve a tramitação regular, houve sentença condenando o Estado a fazer uma reforma na delegacia em 60 dias e no período de 1 ano fazer a construção de uma nova sede, além de nomeação de delegado, de escrivão, de investigadores e também fornecer a parte de material, de carro, um transporte público, um transporte próprio, uma viatura. E também toda essa parte de recurso material, computador, que a delegacia à época não tinha nada. Essa decisão foi entrado com recurso por parte do Estado do Maranhão. Esse recurso foi julgado pelo Tribunal de Justiça e a sentença foi mantida. E aí é o que a gente chama de transitar em julgado, que não coube mais nenhum recurso. Isso aconteceu no ano de 2015. Já decidido, né? Isso, já ficou decidido, não cabia mais nenhum recurso, isso no ano de 2015. O processo voltou para a comarca de Buriti Bravo, e foi quando nós entramos com o pedido da execução dessa sentença, porque tinha transcorrido o prazo dado pelo juiz e até então não tinha sido feito todas as medidas, principalmente essa parte da estrutura física. Foi feito o pedido da execução da multa. A juíza concedeu, abriu um prazo para o Estado se manifestar. Eles pediram a redução da multa. O Ministério Público se manifestou, comprovou que por várias vezes foi comunicada a decisão, foi dada várias oportunidades para a Secretaria de Segurança Pública adotar posturas. Houve, de fato, uma melhoria na parte dos recursos humanos. Hoje, na cidade de Buriti Bravo, nós temos um delegado titular, nós temos, recentemente chegou uma escrivã, que até então nós não tínhamos, era um escrivão ad hoc, que nós chamamos, era alguém que fazia às vezes de escrivão, Sim. com uma autorização, mas não era um escrivão de carreira. E foi aumentar a quantidade de investigadores. A parte da viatura também já havia sido disponibilizada. Mas principalmente a questão da estrutura física é que até hoje não existe na cidade. Funciona numa sede alugada pelo município, nem pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. O município é que aluga uma casa e arca com todos os custos. Então essa situação é que o Ministério Público vem combatendo, que é a nossa missão institucional. Então nós pedimos nós nos manifestamos, o Poder Judiciário local manteve a condenação na multa de 3 milhões. Foi feito, dessa forma o Estado do Maranhão entrou com um recurso no Tribunal de Justiça, que a gente chama de agravo de instrumento. O tribunal suspendeu, concedeu uma liminar, suspendendo essa decisão e abriu prazo para a gente se manifestar. Nós nos manifestamos nesse recurso, estamos aguardando uma nova decisão e, de todo modo, o Ministério Público pediu uma marcação de uma audiência
pediu para a juíza local uma marcação de uma audiência para tentar fazer uma autocomposição, ver se a gente chega num acordo, num consenso para beneficiar toda a população de Buritibrava, que é quem fica prejudicada com essa problemática. Inclusive, como a gente menciona sempre, a ideia é sempre resolver extrajudicialmente, né? Sim. Porque é um problema que foi identificado em 2011, em 2015 foi dada a sentença, em 2019 ainda não há uma resposta efetiva para esse problema. Então a ideia realmente é tentar uma autocomposição para que a população tenha uma resposta mais rápida, né? Exatamente, até porque ao longo desses quase 8 anos, né? As comunicações foram feitas tanto dentro do processo quanto fora do processo, mas infelizmente até agora não foi apresentada uma proposta concreta. Não se trata, nós sabemos que o poder público ele tem várias prioridades, são várias realidades, né? O orçamento do Estado não vai estar voltado unicamente para a parte de segurança pública, embora seja importante, nós sabemos que existem outras demandas na saúde, na educação, que são também prioridades. Mas nós precisamos, a população de Buritibrava precisa também de uma previsão, de uma atenção, mostrar o que está sendo feito para que esse problema a um longo prazo, a um curto prazo, né, um médio prazo, tenha uma solução, que é isso que nós sentimos falta ao longo desses 8 anos. Né, de uma proposta, uma proposta concreta de como essa demanda vai ser atendida. No início da entrevista, a senhora mencionou que a delegacia não tinha estrutura. Qual é a situação real dessa delegacia? A situação das celas? Existe cela para detento? A delegacia ela não tem uma estrutura própria de uma delegacia, né? É um imóvel, uma casa que foi alugada e que está sendo adaptada para atender essa realidade, o que é completamente diferente de uma estrutura construída para isso. Principalmente, como você falou, a questão da cela, né? Foi feita uma adaptação de uma cela para uma contenção provisória, né? Que é o ideal, sim, de uma delegacia, mas não a provisória como tem que ser feito na forma da lei, apenas uma adaptação, porque tinha essa dificuldade de, por exemplo, uma prisão em flagrante durante a noite, durante a madrugada, né? A polícia precisa se deslocar para uma cidade que está a 200 quilômetros de distância para fazer, né, esse encaminhamento do preso. E isso envolve um próprio risco. Lá não há condições. Né? Infelizmente não tem condições. É uma dificuldade que nós temos também quando há apreensão de adolescentes, né? Porque eles têm, a lei confere um tratamento especial, eles não podem ficar misturados, né? Tem que ser uma sala adequada e nós não temos nenhuma dessa realidade. Então, para quem trabalha no cotidiano naquela cidade, encarando os problemas diários ali, são situações concretas que atrapalham toda a atuação do sistema judiciário, do próprio sistema criminal local. Promotora, ao longo desses 8 anos, então, não houve nem reforma e nem a construção da nova sede da delegacia? Não houve. As adaptações que foram feitas, as melhorias que foram feitas a nível estrutural, boa parte foram conseguidas por meio que nós chamamos de transações que são feitas nos juizados especiais criminais, em que pode ser colocado para aquela pessoa ali beneficiária dessa proposta de transação alguns benefícios como uma prestação pecuniária, né, uma prestação de serviço. E aí muitas das melhorias nós conseguimos por meio dessas medidas das transações, fazendo um direcionamento, conforme a lei autoriza, fazendo um direcionamento para a Delegacia de Polícia Civil, como a concessão de alguns bens móveis, resma de papel, material de expediente, tudo isso que nós acabamos encaminhando para a delegacia. Promotora de Justiça Paula Gama Cortez Ramos, titular da Promotoria de Buritibrava, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. No caso de obra do município paradas, como é que a gente faz para denunciar? Esse tema das obras paradas é algo extremamente relevante, porque às vezes o administrador não tem uma continuidade das obras do seu antecessor. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, na atual gestão da sua presidência, determinou um levantamento disso. A CGU está fazendo um levantamento do Brasil com relação às obras que estão paradas. Porque há necessidade de se combater isso, já que se inicia uma obra e não conclui, aquele valor ali aplicado é praticamente que jogado fora.
A forma de denunciar é diversa. Você pode denunciar pela ouvidoria do Ministério Público, você pode comparecer na promotoria de justiça local, essa denúncia ela pode ser anônima ou pode ser identificada. De todo modo, você tem que trazer elementos mínimos, indicando aonde é a obra, quem a iniciou, quando a iniciou, um elemento mínimo que permita o início da investigação. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 65 29. Fique ligado, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa.